E aí, Pepe, tudo bem? Ótimo. Então tá bom. Pessoal, primeiramente eu gostaria de pedir desculpa pelo pequeno atraso. Problemas técnicos acontecem nas melhores famílias, não é mesmo? Bom, estou eu aqui, Daniel, da Memorial, faço parte da equipe já há um bom tempo e hoje nós vamos falar sobre Itália e nada melhor do que falar sobre Itália com o italiano da Gema. Tem isso também lá? O Pepe, fala um pouquinho sobre você, pessoal te conhecer. Bom, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Desculpe o nervosismo pela minha primeira live. Bom, eu sou o Pepe, esse é meu apelido, meu nome é Giuseppe, é um nome também pouco italiano, né? Eu trabalho aqui na Memorial já são quase 10 anos, eu trabalho na parte comercial, como o Daniel falou. Eu sou italiano, né? Vivi na Itália até meus 10 anos de idade, depois vim para o Brasil. Eu sou de Florença, né? De uma cidade pequenininha, chama Bagno Arripoli, que fica no interior de Florença, na Toscana, uma das regiões que a gente vai falar bastante hoje nessa live. E é um prazer imenso estar com vocês. Eu sou casado, tenho 2 filhas maravilhosas. E é isso, é um prazer imenso hoje poder falar do meu país, que eu tanto amo e que eu também sei que os brasileiros todos amam de paixão. Justamente. E a gente ama porque o lugar é muito bom mesmo, né? Não tem muito o que dizer. E, Pepe, vamos lá então, porque o pessoal já recebemos aí várias mensagens. O pessoal está bem curioso. Bom, a gente sabe de todo o clima da Europa, é um lugar que a gente tem feito bastante roteiros para lá, não? E por que, a gente já começa com essa pergunta, por que este nosso roteiro para a Itália será em setembro e não em outro mês, principalmente julho, que é férias, agosto? Então, nós sempre pensamos, especialmente nas viagens para a Europa, né, nesse caso iremos para a Itália, em fazer numa estação que não é tão quente, né? As pessoas acham, porque muitas vezes conhecem o frio da Europa, vem neve e tal, que essa coisa é sempre frio, mas o verão, né, como se você estivesse na Paraíba, no Ceará, é muito quente o verão europeu, até mais do que o verão do Nordeste brasileiro. Então, nós vamos logo depois, no final do verão, ali, no começo de setembro, na primeira quinzena de setembro, é um clima muito mais ameno, os dias ainda são longos, então você tem muitas horas de sol, você consegue andar, caminhar com muito mais tranquilidade do que julho e agosto, que é a época também mais cheia. Né? Os turistas, por conta das férias e tal, vão todos ali em julho e agosto também são as férias escolares da Europa, fica complicado. Né? Então, a segunda quinzena de setembro, o clima é mais ameno, tem um pouquinho menos de turista, a gente consegue fazer tudo com mais calma e sem passar tanto calor e aproveitar demais os dias. Isso é importante, né? Eu, quando estive na Europa e na Itália, precisamente, era um calor que só Jesus Cristo na causa. 45 graus na sombra, tomando água gelada. É muito quente. Quando a gente faz os grupos assim em julho, agosto, né, nós trabalhamos muito com os grupos da Jornada Mundial da Juventude, nós falamos para os jovens, né, olha, toma muita água, leva a sombrinha, porque realmente assim é muito complicado, né? E a gente caminha muito, as pessoas gostam de andar, de visitar e não percebem, né? Chega no final do dia, estão esgotados, não esqueceram de tomar água, então acho que essa época de setembro é assim, um espetáculo para viajar. E lembrando aqui, ouvindo você falar, algo interessante que eu acredito que seja em toda a Itália, né? Eu não sei outros lugares onde eu não passei, mas que toda a Itália tem uma fonte onde a gente pode pegar a água mesmo no meio da rua ali, geladíssima, o sol pode estar rachando. Água gelada. Água gelada. Na Itália inteira existem essas fontes, essas bicas. O pessoal pergunta muito, olha, é potável, posso tomar, não posso tomar, mas podem sim. Na grande maioria dos lugares, a água está sempre gelada e é gratuita. Né? Então, o pessoal sempre sai com aquelas garrafinhas e vai enchendo ao decorrer do dia. Sempre tem, como você falou, água é geladíssima, fresquíssima. Inclusive, melhor do que você comprar muitas vezes. Sim, mais barato também. Exatamente. E você sabe dizer por que ela é gelada? Não faço ideia. Nem eu. Eu sei que é muito gelada. Deve ser pelas nascentes das montanhas, mas é sempre muito gelada. Tá aí uma coisa que a gente pode trazer logo, né? Um conteúdo sobre por que a água das cidades é tão gelada, mesmo no calor. Pepão,
Este roteiro a gente inicia em Veneza. Sim. E por que Veneza e não Roma? Olha, ali, né, a gente começa no norte da Itália, né? Roma fica mais para o centro. Então, nosso roteiro ele começa em Veneza e chega em Roma. É puramente logística, né? Eu, pessoalmente, particularmente, gosto sempre de terminar em Roma, né? Porque Roma é fantástica, assim, é um museu a céu aberto, é uma cidade espetacular. E você terminar em Roma, dizem que quem termina em Roma coloca a moedinha lá na Fontana de Trevi e volta para Roma, né? Volta para a Itália. Então é sempre bom. Você termina já querendo voltar para a próxima, né? Então esse itinerário que a gente faz é pensado primeiro para que os deslocamentos sejam curtos, né? Então você vê que não tem de uma cidade para outra, são sempre cidades muito próximas, o deslocamento não demora tanto tempo, então assim, é muito tranquilo de fazer esse itinerário, começando em Veneza, passa por Milão, desce, Bolonha, passa por Verona, Bolonha, faz toda a Toscana, até terminar com chave de ouro em Roma, que é um espetáculo. Nossa senhora, e Roma é belíssimo mesmo. Então, bom, saindo de Roma, aliás, saindo de Roma não, saindo de Veneza, conta mais um pouco pra gente, na verdade, das experiências que a gente vai poder viver ali. Porque eu sei que nós passaremos, digo nós porque, né, vai que a gente nunca sabe, não é mesmo? Claro. Veneza, a gente tem a Praça de São Marcos. Quais são as experiências que essas pessoas vão poder viver nesta cidade, que é icônica, né? Que é um lugar que todo mundo procura também para poder conhecer. Claro. Uma das coisas muito legais, né, especialmente as pessoas perguntam, olha, mas eu gosto de fazer viagem por conta e tudo mais, mas um dos grandes diferenciais, né, inclusive se eu puder falar sobre viagens em grupo e tudo mais, que é o que nós fazemos, né, a curadoria de viagens em grupo, é justamente ter, né, você chega em Veneza, você muitas vezes em Roma, em Florença, qualquer cidade que seja, são cidades que têm muita história, né? Um dos nossos grandes diferenciais é que essas visitas, na sua grande maioria, elas são todas guiadas, né? Então as pessoas, além de irem com alguém da Memorial, desde o Brasil, que as acompanha durante toda a viagem, tem os guias locais em língua portuguesa, né? Então isso enriquece demais. Por exemplo, agora voltando para Veneza, a gente chega ali na Piazza São Marco, não tem ideia, tem aquela catedral magnífica, né? Tem a torre da catedral, depois tem a Ponte do Suspiro, tem todos os canais de Veneza, as pessoas podem, uma das experiências maravilhosas de Veneza é tomar um Aperol Spritz, né, na Praça São Marco. O Daniel sabe muito bem disso, inclusive é uma coisa que ele adora fazer. Então é uma experiência fantástica, as pessoas andarem de gôndola, né? E as gôndolas, inclusive, vão 4, 5, 6 pessoas juntas, né? Além de você dividir o valor, o que as pessoas sempre falam na viagem em grupo, cara, olha, eu tenho um fotógrafo, então as pessoas tiram fotos umas das outras, o que é muito legal para essa experiência, você tem vídeo, registro e tal, lembra depois dos passeios que você fez, né? Então, em Veneza, a gente pode destacar todos esses. Tem uma coisa típica que você encontra em qualquer bar, restaurante em Veneza, que chamam cecchetti, que são como se fossem umas brusquetas, né, de peixe, de camarão, algumas de presunto cru e tal, que você encontra em qualquer lugar, né? Um aperitivo com isso, com um bom spritz, com aperol, é um espetáculo assim de fazer em Veneza. Olha, a minha dica para quem estiver lá é visitar o café mais antigo do mundo, porque é maravilhoso, ao som de um profissional, na verdade, né, tocando piano. Sim. E ali você pode aproveitar, descansar um pouquinho, né? Porque a Veneza é maravilhoso, então a gente quer ficar para todos os lados ali. E para descansar um pouquinho, uma experiência que é fantástica. Para quem ama café, pode muito bem também fazer esse pit stop, que é bem de frente com a Catedral de São Marcos, que é maravilhosa. Dispensa qualquer explicação para ela mesma, né? E uma das coisas que eu acho muito legais em Veneza também é as pessoas se perderem nas ruas de Veneza. Se você entra, né, você tá lá na Ponte Rialto, no Grande Canal, aí você tem tanta loja, você vai entre uma pequena ruinha e outra, cara, são tantas lojas para você visitar com calma, para você ver, tanta história, né? Então é muito bonito, né? Fazer tudo isso com tranquilidade e tudo mais, desfrutar realmente da cidade. Não passar só, estive em Veneza, tirei uma foto e fui embora. Não, é passear com tranquilidade, ver, entender a história do local, tentar vivenciar um pouco daquela cultura. Acho que é muito, muito interessante fazer isso. Você falou uma coisa que é muito importante, que a gente recebeu muitas perguntas sobre, né, esse assunto, que é
nos nossos roteiros, tem tempo livre para a gente poder fazer ou coisas pessoais, ou a gente tem só essa questão mesmo? Não, é o grupo faz tudo aonde um vai, todos têm que ir atrás, como que é que funciona isso? Tá. É claro que depende muito do tipo de roteiro. Esse roteiro em específico, ele é um roteiro muito tranquilo, né? Algumas pessoas, inclusive, amigos, mostrando o dia a dia e tal, né? Que vão, inclusive, conosco nessa viagem maravilhosa, falaram, Pepe, mas por que a gente não passaria em mais cidades e tal? Justamente por isso, que você acaba passando por mais lugares, mas não visita nenhum deles. Né? Passeio por Veneza. Poxa, Veneza é uma cidade milenar, está no meio das águas, tanta coisa para se fazer, uma cidade tão bonita que você só passa e vai embora. Então, na grande maioria dos dias, temos tempo livre. Né? Nós, inclusive, deixamos os almoços livres para que as pessoas tenham, não é um almoço de 30 minutos. Né? Você almoça, pode almoçar num restaurante, pode passear, pode fazer compra. E também as pessoas são muito livres com relação a isso. Né? Então, a gente fala sempre no dia anterior, né, no hotel, no jantar, nós falamos, olha, a programação de amanhã é essa. Se alguém, por acaso, olha, eu já estive em Veneza, eu quero fazer pela manhã o passeio com o grupo, e à tarde eu quero visitar Murano e Burano, que é aquele passeio de barco naquelas ilhas maravilhosas e tudo mais, não tem problema algum. Entendeu? Então as pessoas também ficam muito livres com relação a isso, podem contar com o nosso apoio. Olha, o que eu posso fazer extra? Quais são as curiosidades desse local? Então, tudo isso a gente está aqui para ajudar os nossos passageiros. Maravilha. Isso é bom saber também para que as pessoas tenham essa consciência de que, apesar de ser uma viagem em grupo, as pessoas têm essa liberdade de poder ir e vir também dentro daquele cronograma, dentro de tudo que já está preparado para fazer as suas vontades pessoais. Nessa última, aliás, quando a gente foi, né, um ano atrás, vale lembrar que na primeira noite, que pelo menos foi o dia que eu cheguei lá, teve inclusive que trabalha com a gente, né, o William, que usou aquele momento que ele tinha para poder fazer o pedido de casamento para a noiva dele. Então, a gente tem esses espaços dentro do cronograma para poder fazer essas estripulias, vamos dizer assim, fora daquilo que já está planejado. Inclusive, ajudamos a planejar o pedido de casamento. Contem conosco. Justamente, isso é muito bom, muito importante. Bom, saímos de Veneza. Sim. Vamos para Verona. E essa Verona, na verdade, ela é um passo até chegarmos em Milão. Maravilha. Bom, aqui, vamos ver quanto tempo que a gente tem para falar das cidades todas, talvez a gente fale até amanhã de manhã. Mas, por exemplo, Verona também, né? Vamos lá, nesse dia nós dormimos 2 noites em Veneza, depois, então, inclusive, a chegada, o grupo chega, fica tranquilo, descansa, tem um jantar de boas-vindas, porque você faz um voo internacional, um voo intercontinental, descansa bem naquele dia para no dia seguinte aproveitar bem. Né? Eu sei que tem muitas viagens em grupo que para conseguir colocar tudo, é sempre, vou acordar às 5 da manhã, não... Pelo amor de Deus, né? Queremos desfrutar, queremos descansar, queremos estar bem. Então, tem esse dia para descansar. No dia seguinte, começamos a programação, ficamos em Veneza o dia todo. E depois, no dia seguinte, nós fazemos Veneza, depois do café da manhã, com tranquilidade. Passamos em Verona, passamos praticamente o dia todo em Verona, até chegarmos em Milão para jantar e dormir. Verona também é uma cidade muito pequena, lindíssima de se visitar, de você fazer tudo a pé. Nós temos também lá, se eu não me engano, uma visita guiada da cidade toda. Um dos pontos interessantíssimos de se ver em Verona é o pequeno anfiteatro, né, que ele é um coliseu menor, só que ele é o mais bem conservado do mundo. Ele foi feito no ano 30 depois de Cristo, agora, se não me falha a memória. Ele é um dos mais bem conservados do mundo, então é maravilhoso ver aquilo. Né? As praças, as igrejas. Vamos passar também, muitas pessoas pediram, né, na casa de Julieta, conseguimos ver a varanda e tal, de Julieta, todo o quintal, as pessoas podem também entrar na casa, conhecer a história, tudo que aconteceu ali, é uma maravilha. Né? Então, tudo isso nós fazemos em Verona, fizemos as visitas todas, e no final do dia, né, depois de visitar a cidade toda, nós vamos até Milão. Inclusive, depois as pessoas que têm curiosidade podem ver, né? Hoje é muito fácil, com o Google Maps, as distâncias. Então, são muito curtas. Né? E nós fazemos tudo, nós temos sempre um ônibus à disposição do grupo que nos leva para todos os lugares. Então, as pessoas perguntam, olha, a gente faz de trem, faz de avião dentro da Itália. A gente faz tudo com ônibus executivo, o motorista fica conosco do começo ao fim da viagem, então é tudo muito tranquilo. As pessoas acabam fazendo amizade com o motorista, com o guia, né? Vira um clima. Uma coisa muito interessante na Memorial é que as pessoas viajam uma vez,
num grupo de amigos, alguns são amigos, outros desconhecidos, aí todos se tornam amigos e depois todos os anos viajam juntos. Então, isso acontece demais aqui com os nossos clientes, sabem muito bem disso. Muito bom. E a qualidade também desses ônibus, né, é importante. É um espetáculo. Pelo menos aquele que nós tivemos quando nós fomos, que eu acredito que agora será o mesmo, né? Com ar-condicionado, tudo lá fora, quente. E lá dentro, graças a Deus, a gente pode descansar também, porque é importante. Quando a gente falava sobre a Grécia também, né, o Ali falava muito dessa questão da gente poder descansar para estar pronto e estar firme para o outro dia. Porque senão a gente acaba não aproveitando tudo aquilo que a viagem tem para nos oferecer. O Ali fala muito disso. Ele tem esse cuidado que ele conseguiu muito bem passar para todo mundo que trabalha na Memorial, né? Quando ele fala que ele escolhe os hotéis 1 a 1, realmente escolhemos os hotéis 1 a 1. Não só da Grécia, como de todas as viagens que nós fazemos. Então, dentro do que conseguimos oferecer, oferecemos sempre a melhor opção disponível. Então, são sempre hotéis. As pessoas falam, eu vou chegar, tomar banho e dormir, mas você tem que dormir numa boa cama, ter um bom chuveiro, ter um bom café da manhã para começar bem o dia seguinte. Tudo isso faz parte da experiência toda da viagem. Isso é um grande diferencial que eu posso dizer de boca cheia que nós temos. E café da manhã de hotel? É muito bom. Eu não posso falar muito de comida. Se eu pudesse, todos os dias eu iria tomar café da manhã em hotel, porque, nossa senhora, além da variedade, é só o fato de você acordar, já tá tudo ali, não precisa lavar prato, terminei de comer, vou lá, pego outro, isso é bom demais. Bom, mas vamos seguir também, senão a gente não sai daqui, né? Milão, outro espetáculo. Milão, geralmente, a gente começa a visita... Bom, Milão é a capital da moda, né? Não sei se do mundo, mas da Itália toda, acho que do mundo também, assim. Então, é um lugar maravilhoso para você fazer compras, né? Bom, depois em Roma tem a Piazza di Espanha também, mas, bom, chegamos em Milão. Em Milão, a gente começa a visita sempre pela catedral, que é, para mim, não sei se a fachada das catedrais mais bonitas do mundo é de Milão, né? E a gente saiu de São Marco, em Veneza, que é um espetáculo, vai para uma outra catedral espetacular, que é de Milão. Inclusive, tem uma história muito interessante que eu até estava contando para vocês antes, de uma estátua de Nossa Senhora, né, da Virgem Maria, que fica no topo da catedral. E é uma estátua de ouro. E existia, até não tantos anos atrás, uma lei em Milão que proibia que os prédios ultrapassassem a altura dessa estátua, que chama Madonnina, né, que seria a pequena Nossa Senhora. E depois falaram, poxa, Milão se tornou o centro financeiro e econômico da Itália, praticamente, como que a gente não vai fazer prédios altos? Então aí refizeram esta mesma lei, dizendo que os prédios poderiam ser mais altos do que a catedral, que é a imagem da Virgem Maria, só que no topo teriam que ter uma réplica dessa estátua. Então, muito interessante que os prédios mais altos de Milão, todos têm essa estátua da Virgem Maria no topo. E todas são de ouros ou... Não. Bom, não sei, acredito muito que não. Mas eu não sabia dessa história, até que você tivesse contado pra gente aqui. É interessante, porque isso mostra também muito o perfil da cidade, aquilo que de fato, para aquele povo faz sentido. E eu acho que isso é interessante. É um paralelo, quase nada a ver, mas em Liverpool são dois pássaros que tem também enorme, um dos prédios mais icônicos que tem lá. E é importante que aqueles dois pássaros contam toda a história do povo e da cidade de Liverpool. Então, é muito, muito interessante, porque no centro da cidade todos conseguem ver e é muito interessante. Acho isso legal. Saindo de Milão. Calma. A gente só falou da catedral, não vou falar muito de Milão, prometo. Não, calma. Do lado da catedral tem mais uma infinidade de prédios, que eu não vou citar todos aqui agora, mas uma coisa também muito interessante em Milão, que nós teremos tempo para o pessoal comprar, que o pessoal adora, é a Galeria Vittorio Emanuele, que é um dos primeiros shoppings chiquérrimos, lindíssimos, assim. Então, você tem loja da Prada, da Gucci, da Versace, é muito bonito, né? Inclusive, poxa, não quero comprar, só de você olhar as vitrines é um espetáculo, né? Então, nós passamos na Galeria Vittorio Emanuele, que é lindíssimo, assim, é um shopping incomparável com os que tem. É diferente, é outro estilo, muito antigo, mas é lindíssimo. Tem alguns cafés também para você tomar um aperitivo, que são maravilhosos, vale muito a pena. E a gente termina o dia em Navigli, que é um bairro onde tem muitos restaurantes em Milão para as pessoas
aproveitarem também da vida noturna da cidade, que é maravilhosa. Termino de falar de Milão. Nossa, bom, se eu pudesse, eu ficaria falando de Itália, porque de verdade é assim, é espetacular, é espetacular. Bom, saímos de Milão, vamos à sua cidade, é isso mesmo? A minha cidade. De Milão, saímos para Florença, passando por Bolonha. Bolonha também é uma cidade assim, que dispensa comentários, é maravilhosa, tem a primeira universidade do Ocidente, que funciona até hoje, a Universidade de Bolonha. A gastronomia, Bolonha, né, de onde veio o molho bolonhesa, de onde veio a lasanha, de onde veio a mortadela. Então, assim, é um lugar que tem uma gastronomia espetacular, as pessoas terão esse tempo que eu falei do almoço estendido, livre, para que comam bem, tomem um bom vinho, desfrutem do que a cidade tem a oferecer. Então, passamos esse dia em Bolonha e depois, no final do dia, nós vamos até Florença. A gente janta no hotel já em Florença e dorme essa noite em Florença. Que, se eu não me engano, são essa e a próxima, dormimos 2 noites em Florença e no dia seguinte ficamos o dia todo em Florença, a cidade mais bonita do mundo. Vai fazer o quê? Olha, se é a mais bonita do mundo, eu não sei, mas que é uma das, isso eu tenho certeza. Bom, de Florença, é que eu tô falando demais aqui, né? Tô até com vergonha já. Mas Florença é a minha cidade natal, né? Então, assim, Leonardo da Vinci é de Florença, Michelangelo é de Florença, o Dante é de Florença, é a capital do Renascimento. É uma cidade que tem uma arquitetura belíssima, praticamente toda plana, né? Então você visita tudo a pé. A catedral, a terceira, já que a gente está falando aqui, é uma maravilha, não tem o que falar. É diferente da de Milão, que é toda branca, ela é um pouco mais colorida, também de mármore, é maravilhosa, maravilhosa. Nela a gente entra, porque tem a cúpula afrescada por Brunelleschi, que é a imensa cúpula de Florença, uma das mais bonitas do mundo, que retrata, foi afrescada retratando o inferno, o purgatório e o paraíso. Né? Então, assim, é um dos afrescos mais bonitos que, na minha opinião, existem, e é imperdível. Assim, né? Visitar essa catedral é lindíssima. Depois, Florença, a gente visita o centro histórico todo, né? Até chegar ali na região do Ponte Vecchio, Piazza della Signoria e tudo mais. O Ponte Vecchio também é uma das pontes que fica sobre o rio. E a característica dessa ponte é muito interessante porque as lojas todas que ficam sobre essa ponte vendem somente ouro. Então, as vitrines também são um espetáculo, as pessoas gostam, é difícil enxergar de tanto que brilha. Né? Então, essa é uma das características que tem ali. Depois tem os vários mercados locais, visitamos tudo. Os que estiverem lá, por favor, experimentem os pratos típicos. Tem a bisteca alla fiorentina, que é como chama o tebone, né? O tibone, assim, essa peça da carne, que é, assim, comam, né? Como é uma carne ao ponto, vocês vão adorar. Tem uma outra comida muito típica, no centro de Florença tem muito, que é um lanche, chama panino con il lampredotto. É maravilhoso, para quem é uma espécie de bucho, assim, por se dizer, mas é muito gostoso. Comam, né? Uma salsa picante que colocam no pão, então vale muito, muito a pena. Os vinhos todos, tomem muito Chianti em Florença, aproveitem. Os preços são estratosfericamente menores do que tomar esses vinhos no Brasil, então aproveitem. E no final do dia, como a gente sempre gosta de fazer em Florença, nós subimos até o Piazzale Michelangelo, que é bem em cima da cidade, onde você tem uma réplica da estátua do Davi, e dali de cima a gente consegue ver Florença inteira. Né? Então a gente costuma ir para lá no final do dia para ver o entardecer ali. E 99% das pessoas que eu conheço param ali. Geralmente eu gosto de andar 5 minutos a mais a pé sobre uma escada, até você chegar numa igreja que chama San Miniato al Monte. É bem em cima, né? Você consegue ter uma vista ainda maior e mais privilegiada da cidade. Né? E é uma igreja belíssima também, que você consegue ver, uma igreja administrada pelos beneditinos. É um espetáculo, a igreja toda feita de mosaicos na frente, e a vista de lá de cima, além de ser mais ampla, não tem absolutamente ninguém. Porque são 3 minutos de escada que você sobe que ninguém quer subir. Então, quando você sobe essa escadaria, a vista é toda sua. É um espetáculo fazer isso assim. Então, geralmente eu incentivo as pessoas, olha, são 5 minutos a pé, vamos subir, você vai ver que lindo que é. E as pessoas ficam estupefatas, geralmente, quando conseguem ver lá de cima. Olha só, dicas de um italiano. Nada melhor do que ele para poder dar essas dicas para a gente, para que essa experiência também seja ainda melhor.
e mais transformadora. A gente costuma falar aqui, e não só da boca para fora, mas de que uma viagem ela tem esse poder transformador. E às vezes, experiências simples, como subir 3 minutos de escada, pode mudar a nossa mentalidade totalmente por aquilo que a gente fica exposto, né? Pela experiência do qual vivemos ali, também das pessoas que estão com a gente, que eu tenho certeza de que vocês também vão amar. E falando nisso, me perdoa aí de cortar, eu só queria mandar um abraço para a Madalena, que deve estar assistindo a gente aí, e é uma das passageiras desse roteiro, que está maravilhoso. Voltamos para Florença ou já seguimos viagem? Bom, de Florença, aí dormimos em Florença novamente, para que a gente aproveite bem o dia, descanse, tenha um ótimo jantar, e no dia seguinte nós seguimos, né? Então de Florença nós vamos até San Gimignano, passando por Pisa. Pisa, que é uma cidade também que dispensa comentários, né? A gente tem, como chama? A praça chama Piazzale dei Miracoli, Piazza dei Miracoli, Praça dos Milagres, é onde tem ali a Torre de Pisa. Então, tem um significado muito bonito, né? A cidade de Pisa tem vários monumentos, várias atrações, mas geralmente a gente visita toda essa praça e os entornos dela. Primeiro que é um gramado super bem cuidado, lindíssimo, e você tem uma ordem. Você chega na praça, tem o batistério. Antigamente, as igrejas, inclusive Florença, você vê as catedrais, elas têm as partes separadas. Então, geralmente, é o batistério, depois a catedral, a igreja em si, depois o campanário. Por exemplo, em Florença tem o campanário de Giotto, famosíssimo, você consegue subir os degraus. Em Pisa, igual. Você tem o batistério da Catedral de Pisa, é o maior do mundo, inclusive, tem um efeito acústico muito interessante, de 30 em 30 minutos. As seguranças fecham o batistério e cantam dentro dele, para que as pessoas possam ouvir o eco. E você consegue subir até o teto do batistério. É muito bonito. São 2 minutos de escada. É muito bonito. Olha, 3 minutos, 2 minutos, já são 5. Depois também vão voltar todos malhados, hein? Exato, mas é muito rápido, para ter essa experiência também da acústica, que é um espetáculo do batistério. Então, é o maior batistério do mundo em Pisa. Depois do batistério, tem a catedral, que é belíssima também. E a torre de Pisa, que pende para o lado, nada mais é do que o campanário, do que o sino da catedral. As pessoas acham que a torre está ali porque é uma torre. Não, é uma torre de sinos, né? Então, ali estão os sinos da Catedral de Pisa. As pessoas podem subir na torre, né? Não faz muitos anos que reabriu a visitação para as pessoas subirem na torre. E do lado, agora eu não vou me lembrar o nome, tem o cemitério de Pisa, onde estão enterrados várias personalidades. É um cemitério bonito, lindo. As pessoas falarem, nossa, vou visitar um cemitério. Cara, é muito bonito esse cemitério. São aqueles de grama verde. Claro, só as personalidades, assim. Exato. Então tem os arcebispos e tudo mais, muitas personalidades que estão lá. E isso tem um significado catequético, né, da vida cristã, que é o batismo, depois a sua vida na igreja, até o cemitério, que acreditamos que seja uma etapa até a vida eterna. Então tem esse significado também, porque o batistério fora, depois a catedral e ao lado do cemitério. Você saberia dizer quantos degraus tem? A torre? Não sei. Mas eu acho que é uma informação importante. Às vezes a gente fala bastante de degraus, de lugares onde tem que andar, mas nós temos muitos passageiros, né, já de idade avançada, mas que estão assim, que sempre viajam com a gente. Então, apesar desses degraus, apesar dessas caminhadas, são lugares tranquilos, que dá para todos fazerem, sem problema nenhum. Então não precisa se assustar por conta de escadas, enfim. Apesar de que nesse caso não é obrigatório, né? Não, isso é muito tranquilo. Muitas pessoas, inclusive, gostam de ficar tirando foto da torre, você coloca a mão e não... E tem gente que não gosta, realmente, tem medo de altura, não quer subir, ou quer subir numa coisa e não na outra. Não tem problema algum com relação a isso. 0, 0, 0. Quem se sente bem faz, quem não se sente não faz, não vai perder nada. Então, assim, é muito legal, mas também é bem tranquilo de fazer, né? A gente tem pessoas passageiros de 85 anos que sobe, feliz da vida, tira selfie, volta. E não reclama. Isso é não reclama. Agora, os jovens geralmente reclamam mais.
Eu, quando olho mais de 10 degraus, eu falo assim, Senhor, será? Mas dá tudo certo, dá tudo certo. Bom, vamos saindo agora um pouco de Pisa e chegamos para San Gimignano. É uma cidade espetacular, né? Para mim é uma das pérolas que tem na Toscana. Ela é uma das cidades reconhecidas como patrimônio da Unesco. Ela é medieval, pequenininha, assim, você visita a cidade inteira em 35 minutos a pé, andando muito lentamente, né? Então o ônibus nos deixa na porta da cidade e dali você entra na rua principal, que é uma rua maravilhosa para quem gosta de fazer comprar produtos típicos, vinhos, embutidos, limoncello, você que gosta trufa, molhos com trufa, então artesanatos, aquelas porcelanas com desenhos de olivo, de limão siciliano. É uma rua maravilhosa para quem gosta de comprar. Maravilhosa. Então tem muitas lojas, é um perigo ali, mas é muito, muito legal, muito bonita. E é uma cidade muito famosa pelas torres. Então, numa vila tão pequena, até não tantos anos... Bom, agora eu não vou saber a data, mas tinha quase 70 torres na cidade, né? Agora, se eu não me engano, ficaram 13, 14. Por que as torres? Porque as famílias ricas, quanto maior fosse a sua torre, mais poder e dinheiro você tinha. Então, as torres maiores que foram feitas pelas famílias mais ricas permanecem até hoje. E as pessoas também podem visitar, entrar nas torres e tudo mais. É uma cidade muito bonita, muito, assim, é diferente. Passando por essas cidades um pouco maiores, Bolonha, Florença, Milão, Veneza, Verona, chegar em San Gimignano é um deslumbre, assim. Uma cidade tão pequena, uma vila tão pacata, tranquila, é um dos melhores lugares para se comer na Itália. Assim, restaurantes estrela Michelin tem um a cada 100 metros. Olha, se come muito, 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 muito bem. Muito, muito bem. Tem a catedral também, que tem os restos do santo que dá o nome à cidade, San Gimignano. Tem uma história também muito bonita de Santa Fina, que é uma santa que morreu muito jovem. Também está lá, é padroeira da cidade. Tem uma pintura espetacular dela na entrada da cidade, por ser a padroeira. E de lá de cima, por ser no alto da colina, tem as vistas, assim, esplêndidas, assim. Diferente da vista que nós teremos em Florença, que é uma vista da cidade, ali a gente vai ter a vista dos campos da Toscana. Então tem com muitos olivos, com muitos vinhedos. Então, assim, são fotos, parecem pinturas quando você tira. Nossa, que delícia. E olha, se alguém ficou com vontade de ver tudo isso que o Pepe acabou de trazer pra gente aqui sobre essa cidade materializada em imagem e vídeo, pode também depois dar uma olhadinha no nosso feed, porque acabei de saber que já saiu um post falando de San Gimignano. Falei certo? Certíssimo. E então também depois da live, não precisa ir lá agora, pode ir e dar uma olhada, porque também já tem material lá muito importante. E enquanto você falava um pouco sobre San Gimignano e essa questão de que ela é um pouco diferente, mas que a experiência é maravilhosa também, me vinha à cabeça que Itália, como você mesmo disse, por ser um museu a céu aberto, a cada lugar que a gente chega é uma experiência diferente e uma experiência muito boa. Então, às vezes a gente já está acostumado com algumas coisas, ou eu, até antes de entrar no memorial, que sempre queria viajar só para os lugares que era mais conhecido, muitas vezes nem entrava, só chegava lá, tirava uma fotinha, vinha aqui, tchau, vamos para outro lugar. Mas aprendi pouco a pouco também a poder, de verdade, experienciar. Essa palavra existe? Acho que sim, né? A partir de agora existe. Existe, a viver de verdade a história, aquilo que aquele local onde a gente está pode oferecer para a gente. E a Itália é interessante porque cada cidade que a gente vai é uma experiência diferente, é um visual diferente estando no mesmo país. E, gente, que delícia. Eu tô aqui já. Olha, Senhor, se o Senhor quiser, o teu filho tá pronto. Posso ir. Passaporte ainda tem validade também. Vamos lá. Bom, saindo de San Gimignano, esse daqui, para mim, quando eu fui olhar esse roteiro, muito bem construído por vocês, vi esse Montalcino, que é essa Montalcino, né, que é uma cidadezinha. Para mim, esse é um ponto forte da viagem, mas porque já conheço algumas dessas outras
que foram ditas, mas me conta, o que tem de tão especial nessa cidade? Montalcino, né, ainda dentro da Toscana, é uma das cidades que produzem alguns dos melhores vinhos do mundo, né? Tem o famosíssimo Brunello di Montalcino. Por que chama assim? Porque só se produz esse vinho ali, em Montalcino. Então, uma cidade minúscula, com uma infinidade de vinhas ao lado, que faz alguns dos vinhos dos melhores do mundo. Montalcino não é um vinho tão antigo, acho que ele começou a ser produzido depois, bom, espero que eu não esteja falando besteira, em 1950, não é nada assim tão antigo quanto outras coisas na Itália, e ficou famosíssimo pela sua complexidade e tudo mais, e é um vinho que no Brasil vem com valores estratosféricos, né? Então nós aproveitamos que estamos ali perto, visitamos Montalcino, a cidade e tudo mais, e depois fazemos uma degustação privativa para o nosso grupo de todos os vinhos que são produzidos na região, né? Então nós escolhemos uma vinícola, geralmente fazemos a degustação de vários rótulos e sempre guiada, o pessoal na Itália é muito receptivo, né? Então você vai degustar vinho, te trazem queijo, te trazem pães, te trazem um monte de coisa para comer também. Depois da degustação, geralmente fazemos um almoço, né, com pratos típicos da região, harmonizando sempre com os vinhos. Então, assim, é uma experiência única, fantástica, que a gente faz sem pressa alguma, visitar as vinícolas, saber a história da uva. E em setembro, ali nessa época que nós vamos, está na época da colheita das uvas. Então, assim, como chama em português? Em italiano fala vendemmia, acho que é vindima, alguma coisa do tipo. Que é... O italiano ainda não faz parte, né? Não, aqui eu vou pro vocabulário. Vendemmia. Eu vou falar italiano. Eu tenho uma indicação de professor ótimo. Depois eu falo. Não, então as pessoas não têm a oportunidade de ver as parreiras de uva lotadas de uva, o que é maravilhoso, né? Muitas vezes você vai no verão extremo, ainda as uvas estão pequenininhas, ou no inverno tudo seco. Nessa época é a melhor época para ver as parreiras lotadas de cachos de uvas, né? Então assim, é uma época muito especial da gente ir, degustar os vinhos com harmonizações, com tranquilidade. É um desbunde. As pessoas adoram fazer esse tipo de passeio, ter esse tipo de experiência. E assim, você faz com o sommelier local. Muitas vezes os próprios donos das vinícolas vêm até os grupos conversar, querem mostrar, são extremamente receptivos, acolhedores. Então, vale muito, muito, muito a pena fazer. E essa experiência já está inclusa no nosso... Já. Isso acredito que todos irão querer fazer. Isso está 100% incluso. A degustação está inclusa no nosso pacote. É um dos grandes diferenciais. E, assim, bom, dispensa comentários. Eu espero que as pessoas possam ir, tenham esse desejo e vivam essa experiência com a gente, que é maravilhosa. Muito bom. Muito, muito bom. Enfim, e aí chegamos à grande Roma, não? Roma. Maravilhosa. Já esta noite, que saímos de San Gimignano, passamos por Montalcino e chegamos a Roma para poder aí depois finalizar. Exato. A nossa viagem. A gente sai, toma café da manhã com tranquilidade também, de San Gimignano, passamos o dia em Montalcino, fazemos a degustação, toda a visita, e no final do dia a gente vai até Roma, né, que também, bom, a gente vai falar de Roma agora. É Roma. Como que eu vou descrever Roma? Sei lá, é Roma, é como você disse. É Roma. Só quem foi vai saber. Exato. Espero que as pessoas curtam, assim, porque Roma também é uma das cidades que as pessoas vão, olha, vou visitar o Coliseu, o que aconteceu ali? Não sabe. Do lado tem o Foro Romano, o que aconteceu? Não sei. O Circo Máximo? Não sei. Depois que a gente faz 2 passeios sempre, né? Agora não me lembro a ordem do roteiro, mas a gente faz sempre a Roma Imperial, que é isso, né? Começando no Coliseu, visitando o Circo Máximo, visitando o Partenon, visitando o Foro Romano, toda essa região ali. E depois tem até, inclusive, o Occhio della Verità, que tem uma vista espetacular de Roma. E depois, provavelmente no dia seguinte, nós faremos a visita da Roma Barocca, que é um outro passeio que começa na Piazza di Espanha, que é uma praça maravilhosa. E ali, no final, já praticamente um dia antes de irmos embora, é famosa pelas lojas, né? Então as pessoas gostam também ali, tem uma variedade infinita de lojas, de roupas, de grifes, é um lugar famosíssimo para compras, e depois a gente visita, né? Até tem um percurso todo até chegar geralmente na Fontana di Trevi, que é, bom, um espetáculo à parte, Piazza Ravenna, Piazza Navona, tudo mais para a gente poder
visitar tudo e terminar geralmente na Fontana de Trevi, onde as pessoas também gostam, tomam um famoso sorvete ali. Falando em sorvete, eu esqueci de mencionar, San Gimignano foi eleito vários e vários e vários anos como o melhor sorvete do mundo. Então, na praça principal de San Gimignano tem 2 sorveterias, uma compete com a outra, ou uma outra sempre ganha os melhores sorvetes do mundo, não da Itália, do mundo, estão ali. Então mas é muito rápido, né? Você pega uma fila 5 minutos, o preço é igual a qualquer outra sorveteria, inclusive mais barato que o centro de Florença ou de Roma, por exemplo, e toma sorvetes extraordinários. Nossa Senhora. Eu tive o privilégio de, além de tomar um assim, muito bom em Roma, né, eu tive um tour guiado, nada mais, nada menos, pelo nosso grande Agli. E aquilo para mim ficou marcado, porque no outro dia a gente fez o mesmo passeio com o grupo todo. Né, à noite a gente já estava no hotel, descansando, o Ali raptou a gente, vamos dar uma volta. E andar pela Itália, ali pelo centro de Roma, com Ali que respira a história, que sabe, que conhece, é sensacional. Eu confesso que, assim, no quesito história, eu andei faltando um pouco das aulas e eu falho um pouco, apesar de trabalhar com turismo já há alguns anos, mas poder ter tido essa experiência, principalmente de Roma, que principalmente para nós cristãos tem um significado muito grande, foi assim, sensacional, foi a cereja do bolo, foi literalmente o gostinho de quero mais para poder voltar e viver tudo isso. Mas eu vi que você falou da Roma Imperial e depois Barroca, né? Quando que a gente visita o Vaticano? Não sei que ordem está no roteiro. Possivelmente no começo. Está no começo. Bom, então no primeiro dia, antes de fazer a visita da Roma Imperial, nós fazemos o Vaticano. Então a manhã inteira é dedicada a visitar o Vaticano. E nós colocamos isso no roteiro no domingo, porque é o dia que o Papa faz o Ângelus, né? Esse, não, uma pergunta também que as pessoas fazem, é um roteiro religioso? Esse, especificamente, não é um roteiro religioso. É um roteiro de cultura, de gastronomia, de experiências, mas as várias das mais belas coisas da Itália passam pela religião. O Vaticano é o símbolo, né, a sede do Papa, mas é um espetáculo de se visitar. Você ir para Roma, não visitar o Vaticano, não visitar São Pedro. Quando você entra em São Pedro, do lado direito tem a Pietà de Michelangelo, que é uma das esculturas mais bonitas que existem. Então, não tem como. E como diz um grande sábio chamado Ali Gnaim, teologia também é cultura. Com certeza. Então faz parte também da cultura passar por esses lugares que contam muito sobre a história, a nossa própria história também, né? Sim. Da humanidade. Então visitaremos o Vaticano, visitaremos a Praça São Pedro, e os que quiserem participar, caso tenha, também poderão participar do Ângelus com o Papa. Né? Então, uma experiência única também ao meio-dia, fazer essa oração na Praça São Pedro, é gratuito, não custa nada. Quem quiser visitar pode visitar. Quem não participar dessa oração, quem não quiser, ao lado do Vaticano tem o Castelo Sant'Angelo, que é um espetáculo também de ser visitado. As pessoas podem ir lá, vão com o nosso guia acompanhante, terão toda a nossa assistência, vamos juntos. Então, assim, é muito, muito bonito de se fazer. Então, passaremos pelo Vaticano, temos várias visitas em Roma, e no final, se não me engano, no último dia, como o nosso voo sai à noite, nós deixamos essa manhã até o horário do almoço livres. Né? Então, quem quiser fazer alguma coisa diferente em Roma, temos várias dicas que a gente pode dar. Quem quiser visitar o Coliseu pela parte de dentro, muitas pessoas gostam das catacumbas, tem todas as basílicas jubilares, tem várias coisas que podem ser feitas em Roma, parques lindíssimos para serem conhecidos, também terão esse tempo. Quem gosta de ver a Capela Sistina, os museus vaticanos, tem essa manhã também toda para desfrutar disso, contando sempre com nossa assistência, assessoria, quem precisa de ajuda para comprar ingresso, os nossos clientes não precisam se preocupar com isso. Maravilha. Eu quero te fazer uma pergunta agora, que não foi planejada, mas não me olha assim. Mas, cara, a gente fala de Itália, a primeira coisa que vem na cabeça é pizza. Pizza, claro, pô. E como é que é esse negócio aí? É de verdade. Eu fui, comi, achei maravilhoso, inclusive contigo, né? Mas amo pizza, se eu pudesse comeria todos os dias, mas não achei lá, assim, um negócio fora, né? Mas e você, o que diz sobre
Olha, eu como italiano que amo o Brasil, digo que as duas são muito boas, porém muito diferentes. A pizza italiana, as pessoas estranham, né? Colocam uma pizza na frente, né? Que é uma pizza praticamente do tamanho da do Brasil, de 8 pedaços. Só que é uma pizza com uma massa muito mais fina, muito mais leve, menos recheada. Então, uma pizza que... A pizza na Itália é individual. É uma ofensa você dividir uma pizza. É impossível. A mesma coisa que colocar ketchup na pizza. E não tem como. É proibido. Então, é diferente. O gosto é outro. Eu amo a pizza brasileira. Meu irmão tem uma pizzaria. Então, eu como muita pizza. Bom, percebe-se? Mas são experiências diferentes. Os que forem para a Itália conosco comerão as melhores pizzas da Itália. Sem sombra de dúvida. Olha, podem cobrar, hein? Os que forem vão comer as melhores pizzas da Itália. Sem sombra de dúvida. É isso aí. Bom, passamos por todo o roteiro, assim, falamos dos principais pontos. Obviamente que terão outras experiências também que a gente não abordou aqui, mas porque hoje a gente precisa trazer de verdade aquilo que salta aos olhos e que muitas vezes as pessoas têm nos perguntado sempre. Mas ainda a gente tem outras dúvidas que acabam surgindo conforme a gente vai atendendo os clientes, né, os passageiros que nos procuram. Primeiro de tudo, você já disse essa questão de que a viagem não tem esse foco religioso, apesar de teologia também fazer parte, né, da cultura. Como que funciona para aqueles que estão sozinhos, né, e não querem, porque a gente tem aqui dentro a questão, a pessoa pode dividir quarto com algum outro passageiro, mas se ela também preferir, ela pode ficar num quarto sozinha, que é aquilo que nós chamamos aqui dentro de single. Para este roteiro, também existe essa possibilidade? Como que funciona? Existe. Se as pessoas que estão nos assistindo têm o desejo de ir para a Itália, né, querem ir, olha, eu quero ir, mas eu não tenho uma companhia, a melhor coisa que tem é viajar em grupo. Vai ter várias companhias durante essa viagem. Então, tem várias vezes, mulheres, homens, quero ir, mas não tenho companhia. Posso dividir o quarto com alguém? Claro. Nós sempre colocamos pessoas do mesmo sexo, de uma faixa etária muito parecida, e compartilham o quarto. Geralmente são as pessoas que ficam mais amigas, mais amigos durante a viagem. Então podem, olha, ou agora as pessoas, eu gosto de mais privacidade, prefiro ficar num apartamento sozinho, sozinha, zero problemas. Vamos em 3, preciso de um quarto triplo? Conseguimos o quarto triplo, não é problema. E criança? Criança será muito bem-vinda, sem sombra de dúvida. Olha, eu posso garantir, porque quando eu fui, tínhamos algumas crianças, inclusive crianças de colo, e que não atrapalhou em momento algum os pais. Inclusive a Tereza estava. A minha filha estava com a gente. Justamente. Naquele calor. Então, assim, setembro podem ficar tranquilos que será ainda mais simples. Pepe, Itália, Europa, euro, gastos extras. Como que fica? Porque esse roteiro específico, ele é meia pensão. Exato. Correto? Sim. Acho importante também a gente aqui definir algumas coisas que pra gente que já está no turismo há muito tempo, meia pensão, beleza, tá tudo muito claro na nossa cabeça, mas para algumas pessoas não. O que significa esse meia pensão e como que fica essa questão de gastos extras? O que tem, o que as pessoas podem ter e também uma dica, né? Porque a gente também nunca sabe, cada pessoa tem seu estilo de viagem, mas o quanto levar para essa viagem? Bom, começando pelo comecinho, meia pensão. Meia pensão é um dos tipos de regime de alimentação, se assim podemos chamar. A meia pensão consiste em todos os dias terem café da manhã e jantares. Então estas são as refeições incluídas nesse nosso roteiro de Itália. Todos os dias as pessoas têm o café da manhã nos hotéis e os jantares. Os jantares muitas vezes são nos restaurantes dos hotéis, que são muito bons, vez ou outra em algum restaurante e tudo mais, próximo também do centro dos hotéis, mas sempre incluso o jantar. Na Itália é muito comum, nos jantares incluem muitas vezes também pelo menos uma garrafa de vinho de cortesia ou de água, isso é sempre muito comum na Itália, em outros países não. Então temos a meia pensão durante esse roteiro todo, isso que significa meia pensão. Para explicar, pensão completa é quando você tem café da manhã, almoço e jantar, tá? Ou só café da manhã. Nesse caso, temos a meia pensão, café da manhã e jantares. Ou seja, almoço fica por conta própria, até mesmo porque... Para as pessoas ficarem livres, tem muitas pessoas, inclusive, que, como você bem disse,
gostam de tomar um café da manhã reforçado no hotel, acabam comendo um pedaço de pizza, acabam comendo um panino con lampredotto, como eu falei, uma schiacciata, que são sanduíches recheados. Então isso tem muito, né? Aqui não é um almoço completo, mas muitas pessoas preferem. Por favor, não comam McDonald's na Itália, proíbo, tá bom? Tem muita coisa boa para se comer, para comer McDonald's ou esse tipo de coisa na Itália. É quase um crime, né? É um crime. Esse a gente faz outro roteiro para os Estados Unidos para comer fast food lá. Na Itália, vamos comer comida boa. Então, só um desabafo. E só deixamos as crianças, se for o caso. Bom, brincadeiras à parte. Então, temos os cafés da manhã e jantares. Os almoços são livres, até pela flexibilidade, como a gente estava dizendo. Quanto custa um almoço? Varia muito, né? Eu sou sempre muito receoso em falar de valores. Tem pessoas que almoçam, olha, um prato, uma massa, que seria um primo e um segundo na Itália, né? Então, uma massa, depois alguma carne com salada, custa 15 euros, né? Você, olha, quero comer num restaurante melhor, quero tomar um vinho, ter entrada, prato principal, sobremesa, 30 euros o menu. Claro que isso, restaurantes normais, olha, eu quero um restaurante mais sofisticado, com algum chefe específico, os valores aumentam um pouco. Mas é muito democrático comer na Itália, não é nada caríssimo. São Paulo, com certeza, é muito mais cara para quem mora aqui. Se come muito bem. Você comer mal na Itália é difícil. Ainda mais estando conosco, siga nossas dicas, vocês vão comer muito, muito bem. Maravilha. E já que a gente está falando aí de euro, dinheiro, dólar, o que levar? Papel moeda, cartão de crédito, cartão... Vamos lá, eu sou muito arcaico com relação a isso, gosto de levar papel moeda muitas vezes, para alguma emergência, alguma coisa, algum lugar que não aceita e tudo mais. Mas hoje, todos nós aqui da Memorial, a grande maioria dos nossos clientes, levamos um cartão de crédito desbloqueado por segurança, caso a gente precise, ou viu uma coisa que você queria comprar há muito tempo e não se planejou, tem um cartão de crédito para isso. Mas o cartão de crédito, geralmente, o câmbio é um pouco mais caro, cobra IOF, diferente dos cartões de débito pré-pagos, que hoje existem muito. Então, nós temos uma opção muito boa. A gente não ganha nada para fazer essas propagandas, mas nós utilizamos. Tem a Wise, tem a Nomad. Então, são contas, né, que te dão esses cartões de débito internacionais. Você recarrega pelo Pix, o câmbio é muito bom, carrega na hora, acabou, quer colocar mais saldo, não tem problema. Quer sacar o saldo na volta, transforma de novo para real. Não tem IOF tão alto, IOF é 1 ponto alguma coisa. Então, vale muito a pena, é muito seguro, né? Quando você perde o dinheiro todo em espécie, você perdeu, infelizmente. O cartão você bloqueia, o saldo continua lá, você consegue usar na sua carteira digital, no celular. Então, são opções hoje que facilitam muito e, diferente de 5, 6 anos atrás, são extremamente simples, extremamente democráticas, facílimas de usar. Então, vale muito a pena também, as pessoas pedem esse conselho, são ótimas opções. Maravilha. Eu uso Wise e recomendo, porque de verdade é muito bom e aceito. Eu nunca tive problema em lugar nenhum. Já ouvi algumas pessoas dizerem que chegam às vezes a algum determinado lugar e não aceito o cartão, mas eu nunca tive esse problema. Sempre tenho também aqui um pouquinho de dinheiro em espécie para segurança, mas nunca tive problema. Recomendo. Ótimo. Maravilha. Bom, vale lembrar que também essa é uma saída que, obviamente, sai de São Paulo. Sai de São Paulo. Porém, é importante frisar aqui, até para quem está nos assistindo ou vai assistir esse vídeo depois, que não são de São Paulo, porque a gente também consegue ajudá-los a resolver essa questão do trecho interno até São Paulo. Seja ele aéreo ou caso a pessoa é muito próxima aqui não tem aeroporto, como que a gente faz com relação ao horário, correto? Corretíssimo. O nosso voo ele sai de São Paulo, aeroporto de Guarulhos, Terminal 3. Estaremos lá, toda a nossa equipe da Memorial, assessorando as pessoas no embarque sempre, independente de qual seja o nosso grupo. Tem assistência no embarque. E como o Daniel bem disse, olha, temos muitos clientes que são Brasília, Rio de Janeiro, Espírito Santo, vários do Nordeste, muitos do interior de São Paulo, então Santa Catarina. Então as pessoas sempre nos pedem auxílio. Olha, eu quero ir para São Paulo, me ajuda a fazer esse trecho que falta, né?
A nossa equipe está à disposição para isso. Muitas pessoas compram com milhas, esses trechos, coisa do tipo. Muitos, inclusive, gostam de vir para São Paulo, dormem um dia em São Paulo, ou na volta ficam 2, 3 dias em São Paulo. Temos indicações e parcerias com vários hotéis próximos do aeroporto, ou aqui até no centro, na região onde nós estamos, da Paulista, que é muito bonito de ficar. Então, contem conosco para isso. Algumas pessoas também nos perguntam sobre documentações necessárias para a Itália. Acho que isso é importante, porque às vezes a gente tem aqueles probleminhas. Sou brasileiro, então a documentação é uma. Não sou brasileiro, o que levar? Como que é que funciona? Quais são essas documentações? Bom, para viagens para a Europa, numa maneira geral, agora vamos para a Itália, se não me engano, os voos são da Ibéria, fazendo uma conexão rápida em Madrid. Voos ótimos, muito tranquilos, a Ibéria é uma companheira maravilhosa. O único documento necessário é o passaporte válido. A gente recomenda sempre uma validade mínima de 6 meses contados a partir da data do retorno. Então, nós voltamos no final de setembro de 2024, contar 6 meses a partir daí. Somente isso. Hoje, uma preocupação de muitas pessoas, precisa de carteira de vacinação, alguma vacina específica? Não precisa. Precisa de algum outro documento além desse? Não precisa. Precisa de visto? Hoje não precisa de nada. Somente o passaporte válido. É importante frisar que essas documentações e essas condições, elas são válidas hoje. Daqui a um mês pode ser que mude. Sim. E aí, obviamente, a gente tem uma equipe que está toda antenada nas atualizações aí de documentação para cada país. E aí nós entraremos em contato com os nossos passageiros para poder passar tudo isso. Mas para o dia de hoje, 12 de dezembro, nada disso é necessário. Tudo bem? As pessoas muitas vezes acham que vai durar para sempre, ou que as vagas são inesgotáveis, né? A gente não publicou ainda, mas, por exemplo, o roteiro de Grécia, qual foi feita a última live junto com o Ali, não tem mais vagas. Então, caso alguém queira ir, iremos em breve programar uma nova saída, mas depois da live, muitas pessoas ficaram interessadas, quem tinha dúvida, muitas pessoas que nos assistem, que viram anúncios da Memorial na internet, inclusive várias vêm aqui para São Paulo, ou passam por aqui, né? E olha, não conheço vocês, venham no escritório, venham nos conhecer. Nosso escritório fica no final da Avenida Paulista, aqui na região do Paraíso, é uma região muito bonita para se visitar. Será um prazer imenso receber vocês. Tomar um café com a gente conversar sobre viagens, um prazer imenso. Então, venham nos visitar, né? Venham aqui nos visitar em São Paulo. Então, nos ligue, nos visitem, perguntem. O nosso WhatsApp está aí à disposição. As nossas redes sociais também estão cheias de conteúdos que podem ajudar vocês. Não só o nosso Instagram, mas aproveito para convidá-los a nos seguir no YouTube também. Em breve, né, é um projeto que nós estamos fazendo aí com o nosso ilustríssimo produtor audiovisual que está aqui também conosco hoje. Para o ano que vem, a gente ter alguns conteúdos exclusivos também para o YouTube. Então, curtam, compartilhem, conversem com seus familiares, conversem com seus amigos. A gente tem visto muito. A pessoa às vezes vem, eu vou viajar sozinha. Daí dá 2, 3 dias, mas fulano pode também, ciclano pode também, meu cunhado, meu irmão, não sei o quê. Então, aproveitem. É uma experiência fantástica. Eu tenho certeza absoluta que vocês, aqueles que se predisporem, que conseguirem embarcar nessa com a gente, vão amar e vai ser uma experiência de verdade memorável. E, enfim, eu costumo dizer que aquele que viaja uma vez com a gente não costuma parar nunca mais, né? É difícil. As pessoas começam e ficam viciadas em viajar depois. Que bom. Inclusive, semana passada a gente estava num evento, tinha uma cliente nossa lá, que ela dizia, a Val, acho que perguntou para ela, falou assim, qual a próxima que você vai fazer? Porque ela acabou de chegar da Coreia com a gente esse ano. Olha, já pedi pro Ali lá ver um roteiro lá, porque eu já fiz praticamente tudo. Então, não sei mais qual ele vai e tem vários que fazem o mesmo 2, 3 vezes. Isso é muito interessante. Justamente. Então, assim, venham, conversem com a gente. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Eu já aproveito para poder te agradecer aqui, Pepe. Imagina, eu que agradeço. Espero poder recebê-lo aqui mais vezes. Eu já tomei conta desse podcast, claro, dessa live. Bom, mas eu também não posso esquecer da maravilhosa Natália que está aqui com a gente, que sem ela também isso aqui não sai. Mas
Espero te ver aqui mais vezes em outros roteiros, porque você também é bem viajado. Então, tem muita história para contar. Mas, Pepe, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Volte sempre. E, pessoal, também gostaria de agradecer a paciência de vocês. Gostaria de agradecer as perguntas, porque nos mandaram bastante perguntas também na caixinha de perguntas que a gente abriu ontem. O pessoal ligando também durante a semana. Mandem sempre as dúvidas, sugestões, críticas, porque o nosso papel aqui é sempre poder ajudá-los muitas vezes, a tirar o sonho do papel. A de verdade, viver essa experiência transformadora que só uma viagem é capaz de nos dar. Tudo bem? Fiquem com Deus e até a próxima live. Até mais! Tchau, pessoal. Muito obrigado.